A deputada Caroline de Toni tomou uma aula de história de Ivan Valente ao vivo na TV Band, ao defender a anistia para Jair Bolsonaro e os outros réus golpistas. A parlamentar sustentou que a proposta de anistia precisa ser ampla e irrestrita e chegou a comparar com o que aconteceu com os perseguidos durante o regime militar. É um absurdo o que a gente está vendo no Brasil hoje. A gente percebe que como existiu um golpe com pessoas desarmadas, sem comando, sem ordem nada mais foi do que uma baderna e com um dano público que esse sim tem que ser punido. Agora, comparar com o que aconteceu na história recente do país, no qual ontem completou, só para vocês terem noção, 56 anos do sequestro do embaixador americano, o que justificou inclusive a entrada dos militares no poder, foi a ampla e baderna geral que aconteceu sim no país, com 8 aviões comerciais sequestrados pela esquerda, 3 embaixadores da Alemanha, dos Estados Unidos e da Suíça sequestrados, 120 mortos pela guerrilha esquerdista, todos esses anistiados ampla, geral e restritamente, 154 assaltos a mão armadas a bancos e carros fortes, roubando a esquerda, essa sim, guerrilha armada, 3,8 milhões de reais, e tivemos na história recente do país 40 atentados à bomba. Todas essas pessoas envolvidas, quero dizer aqui, foram anistiadas ampla, geral e restritamente. Essas que cometeram assassinatos, atentados à bomba, verdadeiro terrorismo social no Brasil. Agora, querer me dizer que velhinhas, idosos, que estavam com Bíblia na mão, que não tinham comando nenhum, que estavam insatisfeitas sim com o resultado da eleição e que fizeram uma ampla baderna com um pouco de dano público, esses seriam golpistas? Isso é uma piada. E falar um texto alternativo para a anistia, isso é um desrespeito à história do Brasil, onde sim, guerrilheiros que causaram terror no meio social tinham sido punidos e foram anistiados sem direito à indenização e depois alteraram a lei para que hoje gozassem de indenização eterna, como estão muitos deles usufruindo do dinheiro público, quando realmente queriam dar um golpe terrorista esquerdista no país. Então, essa não é uma discussão séria. Enquanto a gente não anistiar essas pessoas, como é que a gente vai ter pacificação do país? É esse o recado que a gente quer e esse é o texto que a gente quer. Então me admira muito, muitos deputados de esquerda que foram anistiados, hoje não tendo querer exercer anistia para pessoas como Débora, que fez só uma mancha com batom facilmente apagável e foi condenada aí a 14 anos de prisão. Ou seja, é um absurdo essa situação que enfrentamos. Ivan Valente, que foi perseguido nos anos de chumbo, retrucou a parlamentar citando que ele próprio é um anistiado desse regime, incitando a parlamentar a estudar a história e a deixando desconcertada diante das próprias mentiras. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um anistiado político de 79, deputada Carolina. Vossa Excelência precisa ler história. História do golpe militar de 64, dos 30 mil torturados pela ditadura nos doicodes, que não são os que estão na papuda com almoço, café e janta, não. Era pau de arara, era geladeira, afogamento simulado. Vossa Excelência nem sabe o que é tortura, tá? Para começar. Segunda questão, não é verdade, entende? O que teve foi primeiro um golpe de Estado adicional número 5, censura, tortura, condenações, perseguições, fechamento do Congresso. Se eu não tivesse lutado antes, Vossa Excelência não seria deputada. Sabe por quê? Não havia partidos políticos legais. Eu fui condenado a 3 anos, sabe por quê? Lutar 10 anos e condenado pela Lei de Segurança Nacional só porque eu queria organizar partidos políticos que a ditadura não permitia. E eles queriam de novo fechar o Congresso, o Senado, o STF, prender gente, matar gente, que é o que eles fizeram durante 21 anos. Precisa ler história. Tá? Segunda questão, esta proposta ela foi chamada pelo jornal O Estadão, que é o mais conservador e apoiador do golpe de 64, de pornográfica, livrar o que seria um assassinato em massa. O Bolsonaro apoiou a tortura o tempo todo, a ditadura o tempo todo. E ela fala que não teve ditadura. Como é que pode, gente, sabe? Vocês precisam parar de falar fake news na tribuna, aqui, onde for. Isso é uma coisa, é uma tragédia para o Brasil. Nós estamos fazendo justiça. E o grande fato do momento não é a discussão da anistia,
é a discussão de mandar para a cadeia criminosos de alto padrão, generais, almirantes, coronéis e o chefe de todos eles, o Bolsonaro, que chegou ao poder por um acidente histórico, tá? Porque a elite brasileira foi confiar numa figura esdrúxula como esse, que matou 700 mil pessoas. Ele era contra a vacina, ele debochou, e o Lula, entende? Tinha todo o processo conspirativo, tá lá, a minuta do golpe, general Mário Fernandes, entende? Debochou da saúde das pessoas. Essa figura execrável conspirou o tempo todo, tinha um plano para matar o Alckmin, tudo lá. Os generais do Exército e da Aeronáutica se rebelaram, falaram, você quer uma ditadura de 30 anos. Então, tudo isso mostra o seguinte, o Brasil precisa, sim, andar para frente e não se subordinar aos Estados Unidos.